Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na paz do Senhor. Aqui nós estamos bem, né, com a graça do Senhor, até que Ele tem nos sustentado. Então, geralmente eu apareço aqui para falar com vocês na parte da manhã, onde tá mais tranquilo, né? Mais silenciosa a casa, a rua com menos barulho. Mas hoje eu tava ali na sacadinha ali fazendo um crochê descansando e me deu uma vontade muito grande de vir aqui falar com vocês. Acredito que todas as vezes que eu faço isso, tem um endereço certo, né? Porque não sou eu, acredito que eu sou motivada pelo poder do Senhor, do Espírito Santo. Então, eu vim aqui para contar uma história para vocês, tá? Uma história verídica, as histórias que eu vivo aqui em casa, né? Na simplicidade aqui do que a gente tem vivido, do que a gente tem vivenciado mesmo. E são muitas coisas interessantes, eu julgo interessante, por isso eu tô aqui falando para vocês. Hoje eu vou contar como foi que eu pedi meu ex-marido em casamento. Tá? Então, algumas de vocês que ouvem, que me escutam, né? Deve estar enjoado de ouvir essa história, mas eu senti vontade de falar aqui. E a minha vontade, né, de ter muitos inscritos no meu canal, claro que seria maravilhoso se eu tivesse. A minha vontade é que aquilo que eu falo, vá o mais longe possível. Essa é a minha vontade. Então, se essa história que eu vou te contar fizer sentido para você, você quiser compartilhar com alguém, você compartilha, tá bom? Então vamos lá. Já contei essa história mais de dezenas de vezes, mas vou contar agora porque deve ser para você. Então fica bem atenta, tá? Como foi que eu pedi meu ex-marido em casamento? Então nós ficamos 5 anos separados, 5 anos. Na época da separação, foi uma separação bem conturbada. Ficamos um ano bem estranho, né? Que geralmente as separações são assim. Mas depois desse um ano, nosso relacionamento ficou um relacionamento bom, tranquilo. Ele vinha aqui em casa, não pensava em voltar, eu não pensava, não sei se ele pensava, mas ele vinha sempre aqui em casa, porque ele era meu vizinho, morava na mesma quadra, e tinha o Caleb, né, que era pequeno, ele sempre foi excelente pai, queria ver o filho sempre. Inclusive agora o Caleb tá lá em cima, ouvindo música, ele para abaixar, mas ele não abaixou. Mas vamos assim mesmo, né, gente? Então, minhas queridas e meus queridos, né, às vezes tem algum homem aqui me ouvindo. Então, o que acontece? Essas histórias que eu conto é para quem crê no poder de Deus, é para quem crê que o Espírito Santo ele age em todos os momentos de formas variadas e que ele fala dentro de nós. É para quem crê. Quem não crê não vai compreender a história. Então, um certo belo dia, eu estava dormindo, quando eu acordei, já no final desses 5 anos de separação, eu acordei e ouvi uma voz dentro de mim, bem clara, dentro de mim e no meu ouvido. E essa voz falou assim: hoje você vai pedir o Chico em casamento. E aí eu estranhei aquilo e fingi demência, fingi que não era comigo e fui tomar banho. Quando eu liguei o chuveiro, aquela voz de novo, forte, bem dentro de mim e no meu ouvido: hoje você vai pedir o Chico em casamento. E nessa ocasião, ele não fazia nenhuma refeição aqui em casa. Ele vinha sempre aqui em casa, mas na hora da refeição ele saía fora, ele não ficava. Ele aceitava um cafezinho, ele aceitava uma água, no muito um suco, mas uma refeição nunca aceitou durante esses 5 anos. Mas o Senhor, quando ele fala, o Espírito Santo fala, ele se confirma, pelo menos comigo é assim, de 2 a 3 vezes. Já tinha falado comigo 2 vezes, quando eu saí da cama e quando eu fui tomar banho. E aí, nesse dia, então eu cheguei e falei pro Caleb. O Caleb era pequenininho, acho que estava com 5 anos, e eu contei pra ele e falei pra ele que eu ia pedir o pai dele em casamento. Ele ficou super feliz. E não falei pra ninguém mais. Não falei pra pai, nem pra mãe, nem pra irmã, nem pra filho, pra ninguém. Falei somente pro Senhor e falei pro Caleb. Aí falei pra ele calçar uma sandália e nós fomos atrás de uma aliança de 1,99, que naquela ocasião tinha aquelas lojinhas de 1,99, né? E tinha coisa de 1,99. Mas eu andei, me lembro que na terceira loja que eu fui, foi que eu achei uma aliança de 3,99, porque a dele ele já tinha perdido há muito tempo, né? E a minha eu tinha guardado. E notem bem que o nosso relacionamento ele era conturbado, mas eu achava que o problema era sempre ele.
Eu sempre achava que era ele, que o problema era com ele, era com quem eu me relacionava. Não, eu nunca achava que o problema era eu achava que estava tudo certo. Mas nesse período que eu fiquei doente, né? Fiquei bem doente e fiquei quieta, fiquei tranquila, fiquei deitada no sofá, deitada na cama e ali Deus teve a oportunidade de aproveitar essa quietude e começar a ministrar muitas coisas no meu coração, né? Uma delas era que eu não tinha razão, nem sempre estava com razão. Outra, que eu não precisava ter razão. Outra, eu sempre estava errada. E o problema não era o outro, o problema estava dentro de mim, precisava ser resolvido dentro de mim. E Deus foi fazendo essas coisas maravilhosas dentro de mim, sabe, gente? No meu exterior, muita coisa mudou, né? Para quem me conhece sabe, eu tenho parte do meu corpo que foram mutilados, foi mutilado. Então, por fora, talvez mudou um pouquinho para pior, mas por dentro mudou muita coisa, acredito que foi para melhor. Então, gente, naquele dia eu bolei um plano maravilhoso, né? Como o Chico vinha aqui em casa sempre, durante o dia ele vinha na hora que ele queria, porque ele morava ali perto, né? Mas ele sempre vinha à noite. Então eu bolei, né? Eu falei, então à noite, quando ele vier, eu vou caprichar no meu banho, eu vou caprichar no batom, vou colocar um perfume. Fez um plano daqueles que nós mulheres sabemos fazer muito bem, né, meninas? Porém, naquele dia, ele, na hora do almoço, perto do almoço, ele chegou. E eu estava ali fazendo almoço, e quando eu fui colocar o almoço pro Caleb, ele pediu para que eu colocasse um prato para ele. E eu tive a certeza plena e absoluta que era o Senhor confirmando. E aí, o meu plano não deu muito certo, porque eu não fiquei tão bonitinha como eu gostaria de estar, né? Fiquei daquele tipo que a gente sabe que a gente fica quando a gente está na cozinha, fazendo almoço, cuidando de menino, arrumando casa, daquele jeito. Né? Eu costumo dizer que eu estava toda trabalhada no alho e na cebola e por aí vai. Mas eu pedi naquela hora. O Caleb ficou muito animado, ficou, mãe, pede, pede, pede agora. E eu me lembro que eu coloquei a aliança numa caixinha de madeira que eu tenho aqui em casa. Eu ia inclusive descer com ela, mas eu esqueci, tá lá em cima. Coloquei a aliança naquela caixinha e pedi para ele. E perguntei, Chico, você me aceita em casamento? E aí naquela hora, para a glória do Senhor, ele aceitou, né? Eu já não era uma pessoa tão transtornada, né? Eu tô no processo da melhora, mas eu já era uma pessoa bem melhorada, né? Então eu pensei, já que eu tô tendo essa oportunidade, eu vou fazer tudo diferente. Vou fazer tudo diferente. E de lá para cá eu tenho procurado fazer diferente. E uma coisa que me chama muita atenção, é que quando eu estava separada, eu falava com o Senhor, Senhor, se algum dia eu me reconciliar com meu marido ou me casar novamente, eu quero praticar a mesa posta. Eu achava muito linda, eu achava que a mesa posta era só para para quem tinha dinheiro, para quem era rico. Mas não é. Eu queria ter o prazer de colocar um forrinho na minha mesa, por isso eu coloquei assim, esse arranjinho aqui agora, eu coloquei uma xícara, eu tô, sabe, para mostrar para vocês. Onde tudo começa. Acredito que tudo começa, nossos relacionamentos começam sempre à volta de uma mesa. Não por a mesa estar posta, não por você colocar um arranjinho, não, mas pelas pessoas que estão com você à mesa. E hoje de manhã, eu terminando de ler ali Marcos, o último capítulo de Marcos, né? Quando fala ali, primeiro fala que Jesus, né, lindo e maravilhoso, quando ressuscitou, se revelou primeiro a Maria Madalena. Eu já fiquei fascinada com aquilo. Mas depois, caminhando um pouquinho mais, Jesus se revelou aos 11 antes dele voltar para o céu. E ele se revelou aos 11 ao redor da mesa. Porque Jesus, ele amava estar ao redor da mesa com as pessoas que ele amava. E aí me veio isso aqui agora. E realmente foi. A minha reconciliação com meu marido começou aqui à mesa, quando ele pediu para que eu colocasse um prato para ele. E naquela ocasião eu ainda não praticava a mesa. Não vou dizer para vocês que todos os dias eu coloco taça, eu coloco isso aqui, mas todos os dias eu coloco uma capinha de supply, eu coloco um jogo americano, eu procuro colocar um copinho melhor. Eu gosto de praticar isso, porque eu estou praticando o amor dentro da minha casa, né? Eu estou promovendo uma paz e um amor, né? Um bem-estar dentro da minha casa. Então, gente, é isso. Eu senti vontade de falar isso para vocês. E de lá para cá tem sido bênção, não é que a gente não tem problema não, a gente tem problemas, como eu disse, não de cunho é relacional, não, a gente se relaciona muito bem, graças a Deus. Temos problemas? Temos, mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado e nos abençoado. É por mais simples que seja, que a gente precisa da graça do Senhor, porque Ele provê as demais coisas.
né? Ele provê as demais coisas. E eu me lembro que uma ocasião, quando a gente estava separado ainda, eu tinha uma única taça. E nessa única taça, um dia eu servi um suco natural para ele, honrando ele, né? E Deus ali começou a fazer uma obra maravilhosa. Hoje eu já tenho, graças a Deus, eu já tenho uns 3, 4 jogos de taça. Inclusive, agora há pouco, antes de eu sentir essa vontade de fazer o vídeo, eu estava sentada lá na sacada, né, fazendo um crochêzinho, e ele chegou lá para mim com suco de abacaxi, bem geladinho, cheio de gelo, na taça mais bonita que a gente tem. O que ele quis dizer para mim? Ele estava me honrando também, agora. Agorinha deve ter o quê? 1 hora mais ou menos. Então, gente, é assim, aquilo que você dá, você recebe. Então comece a promover dentro de casa. Às vezes você fala, mas meu marido é muito difícil. Aqui também não era diferente, tá? Não era diferente não. Então, mas ele isso, mas o problema não é ele, é você. Comece a fazer as coisas diferentes, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Acredito que esse vídeo tem endereço certo, porque senão eu não estava aqui fazendo. Olha, falar para você, já tentei fazer esse vídeo agora 3 vezes. Comecei a fazer, aconteceu uma coisa, depois comecei a fazer de novo, eu tinha pedido um bolo, o bolo chegou, e depois tentei de novo, acabou o tempo, eu perdi, tô sem espaço no meu celular, que eu falo demais, né, gente? Glória a Deus por isso, falo pro meu marido que Deus me deu o bolo que foi para falar. E eu falo mesmo, e gosto de comer também. Então, eu tô usando direitinho, né, gente? Então, gente, é isso, sabe? O Espírito Santo, ele é lindo, ele ministra o nosso coração, ele fala, mas tem um porém. Às vezes o Espírito Santo, ele fala, mas a gente não atende, a gente não obedece. Já pensou se o Espírito Santo tivesse falado para mim hoje, aí, gente, você pediu o Chico em casamento, eu tivesse falado, não, não vou pedir, e não tivesse obedecido? É onde eu estaria hoje, hein, gente? Se eu estou aqui hoje falando para vocês, se eu falo para mulheres, pela graça de Deus, eu tenho falado para elas, se Deus tem me dado essa oportunidade, é porque eu disse sim naquele dia, né? Porque eu obedeci aquele dia. Então, minhas queridas, meus queridos, eu desejo a vocês um dia de paz, uma vida plena na presença do Senhor. Estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo, mas com a graça de Deus, dá para a gente viver dias e tempos tranquilos e abençoados, e principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Promovendo a paz e o amor. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço, dá uma curtida, comenta. Eu amo quando vocês deixam um comentário aí para mim. Comenta. Às vezes eu peço para vocês comentarem, para vocês compartilharem, e vocês falam que compartilha, e quando eu vou ver, não tem nem 60 visualizações dos vídeos. Eu não fico triste, mas também não fico alegre. Eu gostaria que esse vídeo tivesse muitas visualizações, né? Muitas visualizações. Então, se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, gente, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.